Florianópolis. É um prazer muito grande. Quero me congratular com os irmãos nesse empenho e desejo do coração de avivamento de Deus sobre a nossa vida. Precisamos urgente, acredito piamente que a igreja do Senhor necessite com urgência de um grande avivamento, não segundo o meu coração, não segundo o nosso coração, mas segundo o coração de Deus e aquilo que Ele tem para a sua igreja, para o seu povo. Eu sei que a ideia de avivamento é bem ampla, eu sei que os pastores estão pregando, outros pastores vão pregar, esse é um assunto vasto. Eu sei que Deus está usando cada pastor, cada pregador, cada pastora que está vindo aqui para trazer sempre algo um pouco a mais para acrescentar a esse ministério maravilhoso. É sempre um prazer, uma alegria, confesso aos irmãos, de rever depois de uma pandemia, de momentos tão difíceis, de perdas. Eu perdi uma irmã, de 53 anos, em outro estado. Muitos de nós, ou muitos que estão aqui tiveram perdas, mas eu sempre digo que se nós estamos aqui é porque Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. Ele não nos deixa, não nos dá o privilégio da vida para que eu e você não saibamos. Domingo passado, na porta da minha igreja, eu recebi um jovem que fazia pelo menos 3 anos que eu não via, acho que antes da pandemia, e estava orando por ele. Ele estava com leucemia e a família veio inteira. Depois de 3 anos, o pai veio me contar que ele não tem mais leucemia, e eu estava falando para ele, que acho que ele tem seus 17 anos, eu acho que por aí, 15, 17 anos, eu não sei. Eu dizia para ele: não esqueça o que Deus fez por você, você jamais poderá esquecer o que Deus. Poucas pessoas recebem uma dádiva tão maravilhosa do Senhor como a que você recebeu, a cura de uma doença considerada mortal, e você está aqui hoje na igreja junto com a família inteira, é uma família grande, agradecendo ao Senhor. E nós temos ainda em vida o privilégio de poder servir e sermos avivados. Eu quero acrescentar um pedacinho, um pouquinho, se possível, dentro de toda essa ideia que os irmãos estão recebendo de Deus nesses dias. Lhe convido, os irmãos me conhecem, sabem já como eu sou. Eu quero ler com os irmãos o texto da Bíblia, do livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Eu vou ler na minha linguagem. Tem muitas linguagens, eu preferi esta linguagem de 2 Coríntios, aos Coríntios, capítulo número 10. Pastor, sou novo na fé. Onde fica Coríntios? Lá no Novo Testamento, depois do livro de Atos e Romanos, você encontra o livro de 1ª e 2ª aos Coríntios, o capítulo 10, 3, 4. Se há um dos homens da Bíblia que conhece e pode nos ensinar muito sobre avivamento, é o apóstolo Paulo. Eu gosto sempre de contar essa história. Quando o brasileiro foi primeiro no ranking mundial de tênis do Brasil, no mundo inteiro, chamado de Guga, eu não conheço muito bem, foi conhecido como Guga, e ficou o nome de Guga. E ele ficou aí por um período muito grande como o primeiro do ranking mundial de tênis, um esporte milionário e concorrido no mundo inteiro. E foram entrevistar um ex-campeão australiano e perguntaram para ele qual era o conselho que ele dava para o Guga, que ele tinha alcançado o primeiro lugar. E o ex-campeão australiano disse para ele: chegar em primeiro é fácil, permanecer em primeiro é o grande desafio dele. Então diga para ele isso. E esse também deve ser o nosso desafio. Ser avivado é uma coisa, continuar avivado, e principalmente nesses dias tão difíceis depois da pandemia, em que muitas vidas, muitas igrejas, lá, aqui nem tanto, lá no Armando Mendes, cada canto tinha uma igreja. É normal, faz parte da comunidade da periferia de Manaus, uma das periferias bem antigas de Manaus, e muitas daquelas igrejas fecharam as portas. A gente encontra pastores, ou ditos pastores, nas calçadas, bebendo, se drogando, abandonaram, ficaram decepcionados, principalmente alguns que não ensinavam a Bíblia segundo eles achavam, e ficaram profundamente decepcionados com essa luta, com esse momento.
E isso impactou, não sei quanto, a igreja lá, Mipibã, impactou muitas vidas. Estamos lutando para tirá-los do esfriamento, né, da letargia, para trazê-los ao avivamento, à presença de Deus. E por que não uma palavra tão maravilhosa? Lá na igreja o tema agora é a hora da minha restauração, muito parecido com o que nós estamos falando. Diz o apóstolo Paulo, obrigado, se arranjar mais um pouquinho de uma água, mais uma garrafinha d'água, eu lhe agradeço, tá bom? Diz o apóstolo Paulo, o Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo, o seguinte: pois, embora viva, vou ler na linguagem de hoje, talvez a sua tradução seja um pouco diferente. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são armas humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus, na presença de Deus, né? Para destruir todas as fortalezas, ou todas as fortalezas do inimigo, ou outras fortalezas que possam surgir. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, complemento meu, a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, abençoe o seu, abençoe o nosso coração ao ler a palavra do Senhor, amém? Na minha igreja eu bato palma, glorifico o Senhor com salva de palmas, enalteça o nome do Senhor, maravilha. A minha palavra para os irmãos nessa noite é sempre avivados, sempre, como eu estava usando a ilustração do Guga e a orientação do ex-campeão mundial de tênis, um conselho para o Guga: o difícil não é ser avivado, o difícil é permanecermos avivados na presença do Senhor. A grande, talvez, eu quero falar, sempre avivados. Talvez a grande pergunta aqui que os irmãos ou alguém que esteja ouvindo essa palavra seja: como permanecer avivado, pastor? Como eu posso permanecer avivado? Principalmente, como eu estava falando, nesses dias tão complicados que nós estamos vivendo, que eu estou vivendo, que você está vivendo, que a igreja do Senhor está vivendo, como a apostasia, como o esfriamento, como a letargia, esse desânimo que alguns, graças a Deus, alguns foram tomados, depois já estavam cambaleando aí no período antes da pandemia. Quando veio a pandemia, foi um tiro de misericórdia, e muitos aí entraram, foram tomados por esse sentimento de esfriamento. Lá na minha igreja eu ensino que são demônios de letargia, demônios de esfriamento, demônios de apostasia. Tenho pregado isso, eu estou pregando na igreja há quase 3-4 meses sobre 2 versículos do livro de Efésios, e eu não passo dele. Deus não me deixa passar deles, eu quero até avançar. Deus não me deixa, eu fico preso neles, ministrando exatamente esta realidade. E como enfrentar, pastor? Como permanecer avivado nesse? Precisamos ter um entendimento exato. Uma das primeiras coisas que eu defendo, particularmente para quem quer permanecer sempre avivado, entendendo o momento que nós vivemos, e porque nós estamos cercados por essa nuvem de demônios de esfriamento. Nunca eu senti tanta vontade de desistir como nós estamos sentindo nesses dias. Nós nunca sentimos tanta vontade de abandonar o ministério, de abandonar a igreja. Muitos casamentos foram desfeitos. O negócio chamado convivência, por causa da quarentena, trouxe aos relacionamentos uma série de dificuldades, porque uma das grandes dificuldades do relacionamento, do casamento, é a vida de convivência, é o relacionamento. Isso trouxe um boom no meio de muitas das nossas igrejas. Estamos trabalhando arduamente com muitos casos. Nós precisamos entender, compreender quem somos, quem eu sou.
Um dos grandes problemas para nós entendermos, pelo menos o que eu acredito e defendo, que eu e você precisamos permanecer sempre avivados, é exatamente entender quem eu sou, quem você é. Às vezes eu e você entramos em uma igreja, fazemos parte de um ministério, desse trabalho maravilhoso aqui com o pastor Haroldo, esse trabalho tão grandioso que o Senhor tem abençoado, e a gente não entende. Ouvindo, a gente canta, a gente dança, a gente levanta a mão, a gente gosta da palavra do pastor, gosta do ministério de louvor, mas nós não entendemos quem eu sou. Amém? E nós como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós precisamos entender. Não dá para aqui, eu não vou falar sobre isso, mas a Bíblia, a palavra de Deus, fala quem nós somos. Embora eu e você possamos ser chacoalhados aí fora, criticados, serve de deboche, somos fanáticos, somos quadrados, estamos fora, principalmente essas ideias modernas que estão sendo discutidas aí de sexualidade, de sexo, de não binário, esse negócio todo. A igreja, o povo de Deus tem sido profundamente, e há pastores, e existem pastores que estão caindo nessa armadilha do diabo, de talvez se adaptar à nova realidade, por exemplo, do não binário. E a gente acaba aceitando e colocando. Eu conheço um monte de pastores que estão fazendo coisas inimagináveis. Mas eu quero dizer para você quem nós somos rapidamente. Pelo menos citar, não dá para ler todos os textos da Bíblia. Eu queria dizer primeiro que nós somos escolhidos e separados pelo Senhor. Eu e você não somos qualquer um no meio de milhões, de 8 bilhões quase de pessoas no mundo, de quase 5 bilhões em Manaus. Deus escolheu você. Você não é ninguém. Você é escolha de Deus. Amém, irmãos? Isso é importante. Eu e você somos propriedade, como diz o livro de Pedro, exclusiva de Deus, para vivermos na presença dEle. Aleluia. Louvado seja Deus, glória. Eu e você fomos comprados, diz a palavra, com um alto preço. Por isso nos tornamos uma propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer que Deus, eu vi já muitos pastores dizer, não, Deus nos trata como... Não, Deus não trata o povo dele como os outros povos. Deus nos trata diferentes, se nós vivermos diferentes na presença dEle. O problema muitas vezes é que eu quero ser tratado diferente, mas eu não vivo diferente. Eu quero o título de ser exclusividade de Deus, mas não quero viver como exclusividade e separada do Senhor. Eu e você, outra qualidade que a Bíblia menciona, é que eu e você temos a mente de Cristo. Deixa eu dizer como é que eu tenho a mente de Cristo, irmão. Eu sempre disse para algumas pessoas, tenho dito para algumas pessoas, principalmente lá na igreja, eu tenho pregado muito sobre isso. Eu tenho dito que Jesus fez uma obra completa, que eu teologicamente divido em duas partes. Primeiro, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos tirou das mãos e da condenação do inferno. Amém, irmãos? O sacrifício de Jesus Cristo nos libertou, nos tirou da maldição, da condenação e nos transportou, como diz o apóstolo Paulo, para o reino, tirou-nos do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Essa foi a primeira grande obra do Senhor Jesus Cristo, de Deus na minha e na tua vida, para nós termos a mente de Cristo. Mas o Senhor fez outra obra que faz parte dessa primeira. Qual é, pastor? É que além de sermos salvos pelo sangue vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu e você fomos batizados pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo na sua vida lhe faz um homem e mulher diferente. Essa obra precisa...
pastor, a obra. É por isso que nós defendemos que o batismo do Espírito Santo acontece no momento que eu entrego a minha vida para Jesus e acabou. Eu sou batizado no momento que eu entrego. Mas por que muita gente que está no nosso meio tem dúvida se é batizado ou não no Espírito Santo? O problema não é a dúvida que eu sou batizado ou não no Espírito Santo. A dúvida está se eu aceitei Jesus mesmo ou não. Mas eu e você temos a mente de Cristo, porque eu e você fomos batizados pelo poder. Veja como nós somos diferentes. Somos um povo cheio de promessas. Não tem na terra povo com mais promessa do que o povo de Deus. De Gênesis a Apocalipse, há promessas de Deus. Há promessas de Deus para o meu filho, há promessa de Deus para minha filha, há promessa de Deus para minha casa, há promessa de Deus para minha esposa, há promessa de Deus para o meu esposo, há promessa de Deus para o meu negócio, há promessa de Deus para os meus sentimentos, há promessa de Deus para tudo que você sonhar. Qual é o problema? É que nós não conhecemos as promessas, não conhecemos as promessas de Deus, e porque não conhecemos, não tomamos posse delas. Às vezes o pastor está pregando, o ministério de louvor está liberando uma palavra rema, eu estou ignorante das promessas e não pego a promessa que é para mim. Somos um povo cheio de promessas. Todo mundo que está aqui tem uma ou duas ou três. Por isso, eu e você fomos constituídos, além de homens e mulheres, guerreiros e guerreiras do Senhor. Eu e você, Deus nos lavou, nos purificou, nos salvou, nos libertou, derramou o batismo do Espírito Santo, para que a minha vida e a tua vida fosse transformada, para sermos guerreiros e guerreiras do Senhor, homens e mulheres, varão e varoas de Deus, prontos para serem avivados constantemente, permanentemente. Por isso eu e você, com essas qualidades todas, precisamos lutar pelo avivamento. O pastor estava orando aqui, eu estava prestando atenção e recebendo a oração dele. Não há avivamento se não há disposição de receber avivamento. Você não vai receber avivamento em casa não, irmão. Trancado nas quatro paredes, justificando que a pandemia no Amazonas praticamente desapareceu. Não tem mais razão para ficar em casa. Muita gente está esperando avivamento em casa. Muita gente está esperando avivamento sentado na cadeira apenas recebendo não. Avivamento requer disposição da minha e da sua parte. E esse texto fala isso. Aqui está, eu estou dizendo. Eu só me sincronizar. Aqui está o grande segredo que o apóstolo Paulo, ao ler esse texto, nos mostra e demonstra como eu permaneço constantemente avivado. Como eu continuo. Muita gente pergunta, pastor, estava perguntando, pastor, só tem 25 anos de pastor, 25 anos, quase 40 anos eu voltei para o Evangelho, e não me lembro de ficar oscilando na fé. Eu sei, quem me conhece, eu tive um padrão. Mesmo nos momentos difíceis da perda de familiares, de ver pessoas sofrendo na pandemia, sem a gente poder fazer efetivamente nada para resolver a solução. Pessoas que nós conhecemos e amamos sendo levadas pelo Senhor, morrendo sem oxigênio. Mas isso, de maneira nenhuma, nós continuamos avivados. E quando eu prego, todas as vezes que eu prego, para mim é como se fosse a última vez. 25 anos como pastor eu prego. Cada oportunidade, para mim aqui é a última vez que eu estou pregando. Não vou lhe ver nunca mais. Para a minha cabeça, por isso eu dou o máximo de mim, para que Deus possa usar a minha vida para alcançar a tua vida de alguma maneira. Aqui está o grande segredo, que é a palavra do apóstolo Paulo: pois embora vivamos como homens, eu e você não lutamos como homens. Nós não podemos reagir
Como continuar sempre avivado, pastor, na presença do Senhor? Como eu posso continuar sempre alegre, feliz, fazendo a obra, em detrimento do que aconteça na minha e na sua vida? Claro, para que isso continue, eu e você precisamos trabalhar para não sermos dominados por esses espíritos de esfriamento, de letargia e apostasia. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, precisamos viver na presença de Deus. Pastor, eu oro, eu clamo. É importante orar, é importante clamar. Pastor está chamando 21 dias para oração, 40 dias, 60. Tudo isso é importante, mas é preciso mais para quem está avivado. O apóstolo Paulo revela: pastor, então nos fale rapidamente como eu posso permanecer avivado. Lá vai. Primeiro, entenda que mesmo eu sendo homem e você sendo mulher, humanos que somos, nós não podemos lutar como humanos. Vou repetir: mesmo eu sendo humano e você sendo humana, eu não posso lutar como humano. Era que o apóstolo Paulo: eu não posso usar as armas do homem só. Não estou dizendo para você esquecer a sociologia, a psicologia, outras dias que existem, medicina. Não é isso que eu estou dizendo. Nós vivemos em uma luta, e o texto que o apóstolo Paulo apresenta revela isso, abre a minha mente para isso. Eu sei que é comum nesses dias a gente culpar o governador do estado do Amazonas. Não estou aqui fazendo merchandising de governador, de presidente, de político, de jeito nenhum. Eu não sou apolítico. Mas às vezes a gente quer colocar a culpa no governador, na culpa do prefeito, na culpa do presidente da república. Queremos colocar a culpa no vereador, sei lá, nos deputados estaduais, federais, sem tirar o mérito e os questionamentos de quem faz aí. Minha ideia não é essa. Mas a gente não quer enxergar com os olhos espirituais. Nós estamos no meio de uma guerra. Existem seres que querem destruir a minha e a sua vida. Acho que, pastor, eu me lembrei agora que num das lives que nós fizemos, nós falamos sobre os selos, 4 selos, né? Nós falamos, o pastor Haroldo fez uma ou 2 lives, e mesmo a bicha caindo toda hora, a gente fez, e eu expliquei isso. Existem seres que querem destruir a sua casa, querem acabar com a sua família, querem acabar com o teu casamento, querem acabar com a tua felicidade, querem acabar com o teu negócio. Ele quer destruir tudo. E o apóstolo Paulo falando diz: nós não, mesmo humanos, nós não lutamos com armas humanas. O grande problema da igreja é que nós queremos resolver as coisas espirituais com coisas materiais. Não funciona. Não estou dizendo que quando a gente fala isso, tem irmãozinho lá na igreja, não quer dizer, pastor, que eu não vou pagar mais dívida, eu não vou para o céu. Não é isso não, irmão, pelo amor de Deus, hein? Não vá para esse lado não, hein? Esse é o lado do capeta, não é de Deus não. Tem uns que são 8 e 80, não é? Mas o que eu estou falando é conceito de vida com Deus. Se você não tem entendimento espiritual, preste atenção, preste atenção. Quem está falando é alguém de 25 anos em batalha espiritual. Se você não tem entendimento espiritual, você não vai entender as coisas espirituais de Deus. Você não vai entender o que está acontecendo dentro da tua casa. Tu não vai entender o que está acontecendo dentro do teu casamento. Eu estava pregando domingo, só para o irmão fazer. Terminou o culto. Ainda acontece isso lá na Mipibã. Para vocês ficar. Eu estava dizendo, pregando, eu estava sendo usado por Deus. Eu estava dizendo, eu estou cercado por demônios. E de repente o som baixou.
E o som ficou uns 10 minutos sem nada. E os irmãos tacaram o pau no caboclo do som lá. O nome dele é José. E ele controla o som lá de trás, com essa tecnologia nova de celular, iPad. Não tem, a mesa fica escondida e ele fica regulando aqui atrás. Ele fez assim pra mim. Máscara. Quando terminou o culto, ele foi a primeira pessoa, pastor, o que foi? Alguém foi lá na frente e baixou o som. Aleluia! A gente não entende coisas espirituais com a mente. O que o apóstolo Paulo está falando para a igreja é: saia desse mundo imaterial e humano e lógico, comece a entender algumas coisas pelo plano de vista espiritual. O apóstolo Paulo fala em Efésios: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Se você quer ser pastor, eu quero ser avivado. Ninguém é avivado. Pode ser animado pelo louvor, pela pregação do pastor Haroldo. Eu falei lá na igreja, há uma diferença muito grande no grego entre metanoel e metamelomai. Quem é avivado? Quem vai ser avivado? Quem está sendo avivado aqui nesses dias? A sua mente está sendo transportada para de uma mente humana para uma mente espiritual. Não é para você ver demônio em todo lugar, mas você vai começar a compreender que certas situações e circunstâncias precisam mais do que o remédio. Precisa dar o remédio, não deixe de dar o remédio. Precisa ir ao médico, precisa ir ao médico, mas precisa primeira coisa que você precisa entender, como diz aqui o texto que eu estou utilizando nesta noite para os irmãos e para a igreja do Senhor, é que mesmo sendo humano, homem e mulher, não lutamos como humanos. Eu estou no mundo, cumpro todos os meus compromissos, mas todas as 5 da manhã eu me levanto na minha cama, me ajoelho e vou clamar ao Senhor. Mulher está dormindo, os filhos estão dormindo, eu estou na beira da cama. Às vezes eu estou de férias, lá na minha mãe, como eu vou sair agora, dia 26, se Deus permitir, de dezembro, estou orando. Segundo, para quem quer permanecer avivado, primeiro, entenda que mesmo sendo humano, você não pode lutar simplesmente como humano. Segundo, aprenda, aproprie-se das armas espirituais que destrói fortalezas. Diz aqui o versículo que eu e você lemos, o versículo número 4: as armas com as quais lutamos não são armas humanas, pelo contrário, são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Amém, irmão? Glorifique o Senhor, enalteça o nome do Senhor, aleluia. E aqui é fundamental que eu e você entendamos: pastor, quais são as armas? Eu sei que se você abrir o livro de Efésios, e é comumente quando eu e você falamos sobre armas espirituais, eu abro logo o livro de Efésios, sem dúvida nenhuma, porque lá está a armadura de Deus, que o Senhor fala em sua palavra, que eu e você precisamos usar. É claro que a primeira coisa que eu me reporto são as armas escritas de Efésios, mas eu quero separar aquelas armas em 3 armas. Eu quero juntar aquelas várias armas em 3.
rapidamente para você. Para quem quer permanecer avivado, precisa aprender a usar armas espirituais. Primeira arma que você precisa usar é a arma de segurança eterna. Qual é, pastor, a arma de segurança eterna? Um guerreiro avivado pelo Senhor, ele tem que ter segurança eterna. Qual é, pastor? Me fala qual é a segurança eterna. Você tem que saber quem é Deus na sua vida. Quem é Jesus? O que Ele fez em você? Na minha oração de madrugada, tem um momento no final dela que eu faço assim, estou contando para você. Já contei lá na igreja. Eu estou terminando, depois de orar por todo mundo, eu oro por último por mim. Termino orando pela minha mãe, pela minha esposa, pelas minhas filhas, e eu termino orando por mim. Eu peço 3 coisas de Deus sempre para a minha vida. Primeiro, que Ele perdoe os meus pecados, porque eu sou muito imperfeito na presença dEle. E como imperfeito, eu tenho falhas, e eu posso abrir brechas espirituais, e eu não quero que essas falhas permaneçam na minha vida, sem eu reconhecê-las e colocá-las na presença de Deus. A segunda coisa que eu peço para o Senhor é que o Senhor me cubra, como diz o salmista, com toda a cobertura espiritual, que repreenda sobre a minha vida toda a intenção do maligno, seja o meu dia, como diz o salmista, seja pela tarde, seja à noite, que eu seja coberto. E terceira parte da minha oração que eu sempre faço: Senhor, me ajuda a estar pertinho de Ti, bem próximo, porque se Tu me chamares hoje à noite, eu quero estar na Tua presença, Te adorando e Te glorificando. Muita gente está aqui, mas não sabe por que está aqui. Muita gente canta aqui e não sabe por que canta aqui. Muita gente levanta a mão, mas não sabe por quê. Eu vou lhe dizer hoje, porque Jesus um dia morreu na cruz do Calvário, te libertou do império das trevas, escreveu o teu nome no livro da vida, e hoje, se o Senhor te chamar, tu estarás com Ele no paraíso. Eu não vivo para ter riquezas humanas, eu não vivo por posições humanas, eu vivo para estar um dia na presença e na face do Senhor. Se você quer ser avivado e quer usar as armas espirituais, está aí uma primeira: segurança eterna. Por isso, se você não tem segurança eterna, não vá orar por alguém endemoniado, porque o diabo vai jogar na tua cara a tua falta de convicção. Se você entra numa batalha espiritual com alguém por alguém, se você não tem segurança eterna, você não sabe usar essa arma, você vai ruir na presença do inimigo. Segunda arma espiritual para quem quer ser avivado é a arma: aprenda a atacar o inimigo. O grande problema nosso, meu e seu, é quando nós começamos na luta, o diabo vem e ataca, tenta, perturba, joga coisa na minha casa, na minha família, e parece que eu e você estamos de braços cruzados. Eu vou já terminar. 9 horas, pastor, termina? 9 horas. Vou terminar. Estamos de braços cruzados. Não é verdade? Não sei, muita gente me procura de madrugada e diz: pastor, ora por mim. O diabo está dentro de casa. E aí, irmã? Pastor, eu não sei o que fazer. Irmã, eu não sei como reagir, como atacar. Nós temos em nossas mãos. Deixa eu ouvir esse som. Aumente o som dele, meu vaso. Eu e você temos em nossas mãos a unha, não é a minha não, é a dele. A minha pode deixar do jeito que está. Nós temos em nossas mãos uma arma. Aleluia! Aleluia! Aqui tem uma arma que o inferno se dobra diante dela. É a
para ouvir um glória aí? Maravilha! Eu e você precisamos usar essa arma. Essa arma estremece, esquadrinha, revela, traz notoriedade aos demônios que estão tentando trabalhar escondido. Mas eu e você não gostamos dela. Desde 2005 eu comecei a escrever toda a Bíblia. Minha mulher está escrevendo com as mulheres. Começou esse ano, escrever nas mãos a Bíblia. Eu não estou escrevendo só a Bíblia. Eu estou fazendo meditações e lições. Todo o material da nossa igreja é escrito por mim. Desde 2005 eu comecei a escrever a Bíblia. Estou terminando o Novo Testamento. Já terminei o livro de Salmos. Até publiquei. Quem me acompanha no Face, os 150, cada dia eu publiquei um. Toda lição, toda meditação, lição dos pequenos grupos, sou eu que escrevo. Em 2005 eu comecei a ler a Bíblia. Não estou nem na metade ainda. Como eu quero ser avivado se eu não sei usar a segunda arma, a palavra? Terceira arma, aleluia, 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 aleluia. Terceira arma, que essa é fundamental. Eu vou terminar por aqui. Aprenda, crente, salvo, liberto pelo Senhor, pelo Salvador, nosso Senhor, que quer ser avivado, sabe usar as armas, a arma da segurança eterna, a arma que ataca os demônios. E tem uma última arma que Deus colocou na minha vida e na tua. Qual é, pastor? Seja um saqueador do inferno. Uma das grandes maneiras de parar o diabo na minha vida é perturbá-lo no que ele tem de mais importante. O que é, pastor, que o diabo tem de mais importante? São as vidas que ele tem em suas mãos. Todo domingo, com salva exceção, eu estou lá na igreja e eu saio com um grupo de pessoas no meio dos drogados, das prostitutas. Eu encontrei uma família que uma mulher tinha 12 filhos e a outra tinha 8 filhos e a outra tinha 4 filhos. Essa semana, não vou contar de coisa velha, completamente presa pelo diabo. Domingo passado, uma moça ia se jogando da ponte São Raimundo e nós fomos lá e alcançamos. E ela está, o testemunho dela de que o diabo ia fazer com ela. E a igreja foi lá e alcançou essa vida. Presta atenção que eu vou falar agora. Muita gente que está aqui fez uma pseudo-aliança com o inferno. Sem querer fazer essa aliança, você fez. Qual é a aliança, pastor? Eu não te incomodo e tu não me incomodas. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque a maioria de nós não saímos do banco da igreja. A maioria de nós não discipulamos. A maioria de nós não evangelizamos. A maioria de nós não falamos do amor de Deus para as pessoas que precisam e tanto necessitam. O que eu estou fazendo? Eu fiz uma aliança com o inferno. Você acha que o diabo vai cumprir a parte dele? Ao contrário, cada vez que você recua, o inimigo avança. Cada passo que você dá, mais o inimigo vem em tua direção. E muitos estão agora encurralados nas suas casas ou sentados no banco da igreja, quando poderiam estar nas ruas, quando poderiam estar ganhando almas, quando poderiam estar evangelizando, quando poderiam estar discipulando. Eu e você fomos revestidos
pelo Espírito Santo, quando ele diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1: eis, ficai aqui em Jerusalém, que virá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão revestidos de poder. Para quê, pastor? Para que eu vou ser revestido de poder? Só para pregar no púlpito? Não. Eu fui revestido de poder para saquear o inferno. Aleluia! Deus não me salvou apenas para eu ficar no banco da igreja. E olha que eu estou com 60 anos. Lá no Armando Mendes, na comunidade da Sharp, tem uma escada que é assim. Até hoje a Denise fala mal de mim. Quando eu cheguei lá, a escada de 50 metros. Nós íamos visitar uma família. Na comunidade da Sharp é só lama. As pessoas fazem cocô no meio da lama. E não tinha escada. E os irmãos disseram: pastor, bora voltar. Eu falei: não vamos voltar não. Vocês precisam ver. Eu tenho 110 quilos, 60 anos, uma escada íngreme, 50 metros. Eu me agarrando nos corrimões velho, 3, 4 degraus. Eu desci. E quando eu olhei para alguns estavam chorando. E eu perguntei para eles por que eles estavam chorando. Sabe o que Deus colocou na sua vida? Deus derramou e te revestiu com o poder do Espírito Santo, te cobriu com um manto de glória, não apenas para você ser selado e guardado para o dia dele, mas para você sair da sua casa, entrar numa rua dessa, buscar os demoniados, drogados, homens e mulheres que estão presos no inferno. Você precisa sair dessa acomodação e começar a saquear. Incomode o inferno, incomode, não deixe sossegado. Eu dizia isso para os irmãos: eu tenho 60 anos. Amanhã nós estamos saindo para o Impacto de Líderes. Sexta, sábado, domingo. Quem vai ministrar? Sou eu. Eu vou ministrar de 8 da manhã até 1 da tarde. Depois 18 horas até 21, 22 horas. Eu vou ministrar. O que o senhor fez, pastor? Como eu sou barrigudo e estava com 115, 116, comprei uma esteira, chamei um personal trainer e comecei a correr. Eu estou correndo há 6 meses. Perdi 6 quilos. E eu pulo lá na igreja, que você precisa ver, mesmo com 60 anos. E eu disse para a igreja: enquanto eu tiver fôlego, eu vou incomodar o inferno. Por quê, pastor? E essa é a pergunta que eu quero encerrar minha palavra. Você quer continuar sempre avivado? Ou você só quer ser animado? Bem, eu e você escolhemos o que queremos. Sempre foi assim. Para os que querem sempre ser avivados e permanecer avivados, você precisa mudar diante de Deus. Você precisa aprender a usar as armas de segurança, palavra e saquear o inferno. Se há uma coisa que me faz eu me sentir mais salvo do Senhor, é quando eu estou ganhando uma alma. Quero orar com você para encerrar. Aleluia. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Aleluia. 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 Oh Espírito. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. E avivamento quer tomada de decisão.
disposição, atitude, postura nova. E eu quero fazer a oração e depois eu quero chamar aqueles que querem ser avivados.